Paz, irmãos, trazer mais uma palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra em Êxodo, capítulo 14, versículo 5 em diante, que diz: Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó. A gente já falou anteriormente, no vídeo passado, que o mesmo Deus que endurece é o Deus que amolece os corações. E Deus, você vê aqui lá em Davi, melhor dizendo, lá em 2 Samuel, se não me engano, que é a passagem de Davi, quando Deus ele usa o profeta Samuel para ungir Davi, Samuel ele fala, né, que Deus ele não está buscando, ele não vê como vê, não vê a aparência, mas vê o coração. Em Provérbios diz, né, não saberia aquele que pesa os corações. Também em Salmos diz que Deus ele ele vê os pensamentos dos sábios e sabe como são inúteis, né, fúteis. Ou seja, Deus ele olha para dentro, enquanto nós olhamos para a aparência, ele olha para dentro. Você vê até Jesus, quando ele viu uma folha, quando ele viu uma árvore que não dava frutos, ele amaldiçoou ela. Porque para Jesus, para Deus, o que importa é tanto aquilo que está dentro de nós, quanto aquilo que nós manifestamos fora. Não é somente a aparência, né? Ele quer o fruto. E você vê que dentro do fruto tem a semente, tem a polpa, tem o conteúdo. Que vem da onde? Dos nutrientes que a árvore tira do solo. Esses nutrientes é o alimento que a árvore usa para poder é o que ela usa para poder gerar o alimento dela e se alimentar. O que a gente pode entender disso? Que a gente só frutifica, a gente só dá fruto se a gente se alimentar. A gente só dá fruto se a gente permanecer em Deus. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Deus é o nosso alimento, é o nosso sustento. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João também diz que o verbo se fez carne, aquele que é a palavra se fez carne. Jesus disse: eu sou o pão que veio do céu, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus em carne. E ele diz que é o pão que desceu do céu, ou seja, ele é o nosso alimento. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. A árvore não pode, nenhum ramo pode dar fruto se não estiver na videira. Então, Deus ele não está preocupado com o externo, mas com o externo. Melhor dizendo, com o interno. E continuando aqui. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Meu irmão, a gente tem que marchar triunfantemente. Se Deus deu uma palavra pra gente, não tem por que temer, não tem por que ficar triste, abatido. Não aconteceu ainda, tá demorando, não sei o quê. Irmãos, quem tem uma palavra tem tudo. Talvez não seja no tempo nosso, mas seja no tempo de Deus. Talvez não seja como Pedro, né? Jesus ele fala: Pedro, lança do outro lado da rede. Ele obedeceu e aconteceu, foi rápido. Mas às vezes pode ser como Abraão também. Deus pode te dar uma promessa que vai ter um filho. Às vezes é maior, é tão grande que o tempo para preparação, o tempo para que aconteça a promessa é maior. É como uma grávida, né? Você vê que tem o tempo, 8 meses, gente, 8, 9 meses. Bom, tem o tempo para ter o filho, tem o tempo para ser gerado. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito,
E este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios com todos os cavalos. Lá vai os egípcios perseguindo. Os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. Bom, então aqui nós podemos tirar vários aprendizados e entender que quando a gente está na direção de Deus, com Deus, ainda que nos persigam, ainda que venham atrás de nós, ainda que tentem fazer o mal, que for, é que nem Daniel, né? Nossa, planejaram contra ele, jogaram ele na cova dos leões, ou que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, deram um jeito, né? Falaram, ô rei, você não falou o decreto e tal? Eles não estão se curvando à estátua. Eles não estão obedecendo à sua autoridade. Não importa, irmão. Quando se levantam contra nós, Mardoqueu, você vê que Mardoqueu ele preparou uma forca para Mordecai, para Mardoqueu. Amã preparou uma forca para Mardoqueu. E quando ele foi, ele contente, nossa, fui convidado para o banquete que a Esther fez, eu sou o cara e tal. Aí preparou a forca, foi falar com o rei sobre o que para poder dar ordem, né, falar sobre Mardoqueu, para poder matar Mardoqueu. Chegando lá, o que acontece? O rei decide honrar Mardoqueu. E no fim das contas, quem foi que foi enforcado, quem morreu na forca foi o próprio Amã que preparou ela. Então, no fim das contas, o povo de Deus sempre vence. Sempre vence. Então, nós vamos permanecer com essa palavra, crendo que aquilo que Deus fala acontece. Amém?